Bom, vamos lá. Eu sou Érico Ron e tenho esse orquidário mais por hobby do que por questões financeiras, né? Então o hobby vem desde o meu avô, que em 1924 migrou para esse lugar aqui, trazendo sapatinhos já da Alemanha, né? E então ficou na família esse hábito de cultivar sapatinhos, né? Meu pai e eu fizemos também sapatinhos para corte, uma época que a gente exportava para a Alemanha as flores, né? Mas era muito difícil a exportação, que era muito complicado, burocracia. Mas chegava a exportar 12 a 15 mil flores por ano, só de sapatinhos, né? Então o sapatinho é uma planta muito grata aqui para cultivar. E tem alguns difíceis, né? Por isso que eu falo para a pessoa que começa a colecionar, compra baratinhos para pegar prática. Depois que pegou o jeito da planta, aí pode partir para coisas mais raras e mais caras, né? Mas eu acho que o começo do orquidófilo tem que ser sempre modesto, com plantas fáceis de cultivar e baratas em todo caso, né? Porque... Seu Érico, naquela época, como que era mandar um sapatinho desse para a Alemanha aí? Como que... Bom, era trabalhoso, né? Cada flor levava, eu comprava aqueles canudinhos de suco, né? De plástico, e tinha uma máquina aí que soldava ele em 2 ou 3 pedaços, né? Põe um algodãozinho em cada caninho com um pouco de água e o talo do sapatinho dentro desse caninho. E cada caixa, tinha caixas de papelão especiais, né? Então cada caixa ia 150, 200 flores, dependendo dos pedidos, né? E mandava tudo para Frankfurt, que era um amigo meu que fazia a distribuição lá na Alemanha, né? Das flores. Mas como era muito complicado aqui no Brasil, porque essa caixa para chegar na Alemanha, ela era aberta aqui no Brasil 4, 5 vezes. A Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Finanças, era o correio, então abria-se a caixa 4, 5 vezes até chegar no avião, né? Isso aí eu aguentei uns 3 anos, mas depois eu desisti. Porque eu falei, uma que estraga a embalagem, muitas vezes quebrava a flor, né? Então ficou muito difícil essa exportação e eu acabei, como eu tenho a box no Ceasa, comecei a vender as mudas e diminuir drasticamente a quantidade, né? Aí parei de exportar. Mas isso foi nos anos 70 e pouco, aí, mais ou menos. Aí eu parei, né? Mas então eu cultivo aqui mais por hobby. Qual que é a variedade que o senhor mandava assim para fora? Era o Insigne, a Fiopedro Insigne era a maior quantidade. Tinha o Leano e tinha algumas outras. Era o Heinzelmann, né, um marronzinho. E tinha o Salieri, que hoje nem tem mais na praça. E eram uns 4, 5 tipos, mas o predominante era o Insigne e o Leano, né? Porque o primeiro Insigne floresce, quando acaba o Insigne começa a floração do Leano. Então tinha uma sequência de 2, 3 meses de exportação, né? Quando a gente fala assim do sapatinho, o que diferencia para o senhor de uma outra orquídea comum, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, questão de gosto, né? Um gosta de morena, outro gosta de loira, né? Então, mas não é isso. O problema é, o sapatinho tem uma vantagem muito grande, que mesmo cortado ele dura muito. A flor dura 2, 3 semanas cortado, né? Então é uma planta fácil de cultivar. Já uma catleia, depois de cortada, poucos dias ela está murcha, né? Então o sapatinho era assim, ideal para fazer a exportação. E na Europa tem muita aceitação. Aqui acabou, aqui antigamente as floriculturas faziam arranjos, cestas, tudo com sapatinhos, né? Às vezes misturado com catleias, mas acabou esse hábito. Ninguém mais pergunta se tem flor de sapatinho para vender. É engraçado, mudou o gosto, parece assim, como dentro do paisagismo também, né? Aqui o senhor tem alguns aqui. Como você pode falar um passo a passo assim para a pessoa, desde comprar a cuidar assim? O que seria, senhor? Comprar. O primeiro lugar, ele tem que ter na casa dele um ambiente, né? Um ambiente adequado, porque o sapatinho é uma planta que gosta de bastante sombra,
umidade e não muito calor. O sapatinho, o ideal para ele é assim entre 22 e 28 graus, seria a temperatura igual, né? É ideal. Apesar que aqui às vezes chega a 35, 40 graus na estufa, isso não é saudável, mas aí a gente liga a irrigação para pulverizar a água, que abaixa um pouco a temperatura, né? Mas a pessoa que começa, ela tendo um lugar assim adequado, com sombra e claridade, ele deve começar com essas plantas mais fáceis, o Insigne, Leano, né? E aí ele vê se vai bem naquele lugar, toca a coisa para frente. Se não vai bem, ele tem que achar um lugar mais próprio, né? O sapatinho, ele é terrestre, mas, por exemplo, quando você vai plantar ele, é indicado plantar diretamente na terra ou não? Fazer uma preparação antes? Não, tem espécies que vão muito bem na terra, justamente esse Insigne Leano, eles vão uma terra fofa, né? Uma terra solta, não pode ser terra barrenta, porque serve até para plantar em jardim, lugar embaixo de árvores, num lugar de sombra, os Insignes se dá bem, né? Então, mas aqui para cultivar em vaso, eu fiz uma mistura diferente eu eliminei, porque a terra tem a desvantagem que você precisa replantar a planta a cada 1 ou 2 anos, tem que replantar, senão começa a apodrecer a raiz. E eu fiz um substrato na base de musgo, isopor e alguma fibra. Antes eu usava xaxim, que não tem mais, mas pode ser um pouco de fibra de coco, alguma coisa assim, nozes de macadâmia, né? A casca de macadâmia. Então é um substrato que a planta pode ficar 6, 8 anos do mesmo substrato sem precisar de replante. E mantém sempre a umidade, né? Quando o senhor fala umidade, o que o senhor quer dizer? É encharcar mesmo assim ou não? Só conservar? Quando ela está seca, pode até pegar o vaso e mergulhar na água para molhar mesmo, né? Porque o substrato, às vezes, quando ele está muito seco, você rega por cima, a água escorre pelas laterais internas do vaso e não molha o torrão internamente, né? Então, você nota que a planta está muito seca, mergulha ela uns 20 minutos dentro de um balde com água. E aí, mas o ideal depende muito do clima, do tempo, né? Da umidade do ar, do vento. Tem lugar que tem que regar todo dia, tem lugar que rega a cada 3 dias. No inverno diminui a rega também, porque é frio. Então é uma questão de sensibilidade. O ideal é passar o dedo no substrato e ver se está úmido. Essa é uma regra mais fácil e geralmente resolve, né? A adubação do senhor aqui, seu Hélio, como que é em relação a ele? Eu uso muito pouco adubo, né? Eu faço 3, 4 vezes por ano uma adubação com 20, 20, 20. Mas eu tenho uma vantagem que eu uso água de chuva, né? Para regar. Que a água de chuva é armazenada aqui dos telhados da estufa em tanques grandes, e a água de chuva já traz uma série de micronutrientes que a gente pode diminuir a adubação, né? E o ideal também não regar a planta com água de cloro da Sabesp. Se for esse o caso, que usa água de cloro, tem que deixar descansar 2, 3 dias num tambor aberto para evaporar o cloro e a água fica mais própria. A floração dela, senhor, qual é que época no caso? Aí tem diversos tipos, né? Eu tenho esse sapatinho aqui, por exemplo, ele é um sapatinho de época de calor. Mas são poucas espécies, né? Esses aqui, eles florescem geralmente assim, dentro do verão mesmo, né? Agora, a maioria começa em abril, maio, até outubro, né? Na época de frio. A maior parte, 80% dos sapatinhos florescem no inverno. Então, essa espécie eu trouxe da Alemanha, e ela tem a vantagem de florescer aqui no Brasil fora da época dos outros, né? Então é o capa branca esse. Deixa eu pegar aqui hoje o pessoal aqui, né? Se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa aí, né? Eu queria saber do seu Érico, em relação à ferrugem. O sapatinho ele tem uma predisposto a pegar ferrugem com facilidade. Esse ano que passou, começo de ano, nós tivemos muito problema com fungos, né? Deve ser devido ao calor. E
Eu praticamente nunca aplicava fungicida e fui obrigado esse último ano, 2 anos, a aplicar em plantas que tinham começado a pegar fungos, assim, manchinhas na folha, né? Isso é devido ao clima, mas ele traz os fungos, então eu uso um fungicida para combater, né? Tem algum específico, senhor, que o senhor indica? Eu ainda tenho o Ditane, mas ele não é vendido mais assim para, acho que para consumidor, né? Porque meu ramo era paisagismo e eu tinha as estufas aqui, milhares de plantas ornamentais que eu comprava a granel, aquilo, né? E então eu tinha licença para usar, mas depois para o particular, mas ele pode usar Sulfato de cobre, por exemplo, ajudaria? Cobre também ajuda, ou então qualquer coisa à base de pó de enxofre. Enxofre também é fungicida, né? Existe até nas farmácias pó de enxofre que é solúvel em água. Pode pulverizar com isso que também tem um bom efeito, né? Ou canela em pó também é fungicida. A canela quando faz um corte numa planta, muitas vezes eu passo um pouquinho de canela, pó de canela no corte para evitar que o fungo entre, né? E ter o cuidado também de, quando corta uma planta com a tesoura com fungo, não passa a cortar outra sem dar uma limpada ou uma esterilizada na tesoura. Isso o ideal é isso, né? E aí, mais perguntas aí? Os dois aí? Tranquilo. Tranquilo aí? Tô tranquilo. Já abasteceu de todas as... Legal, então o senhor estava falando de 5 em 5 anos trocar com esse substrato que o senhor faz aí. Na hora de trocar, eu não vejo o sapatinho com aquela muita conversa de ter com um vaso maior. Como que o senhor sabe se precisa de um vaso maior aí no sapatinho? Aí é pelo tamanho, né? Aí vale um pouco a prática, porque quando a planta começa a pegar a borda do vaso, e às vezes está muito cheio de raiz, já é sinal que precisa dar mais espaço para ela crescer, né? Então elas muitas vezes... Ó, que nem isso, eu tenho alguns aqui. Essa aqui é uma toceira que já está... Eu, na verdade, quando eu replanto, geralmente faço divisões, né? Uma planta dessa dá para fazer 5, 6 mudas, né? Quando é comercial. Agora, para quem tem por hobby, eu guardo alguns vasos assim também inteiros, só para beleza, né? Porque dão mais flores, né? Qual que é o momento ideal de fazer essa troca de vaso e, de repente, fazer essa divisão, seu Érico? Essa é sempre depois, 1 mês, 2 meses, depois da floração. Quase é uma regra geral para quase toda a orquídea, né? Passou a flor, depois de 1 mês, aí pode meter a tesoura que ela não sente tanto. Aqui você faria umas 5 mudas, então? Ah, sim. Isso aqui depende. Comercialmente a gente pica ela mais ainda, né? Mas aí geralmente fica 1, 2 anos sem dar flor, né? O fascículo. Se tirar cada fascículo, né? Assim, né? Que cada uma é uma muda, praticamente, né? Mas eu gosto de fazer mudas assim com 2, 3 fascículos, porque aí no ano seguinte já dá flor de novo, né? Então Mas geralmente Deixa eu ver se essa planta está muito cheia de raiz. Olha, a raiz está cheia de raiz já, né? Quer dizer, ela está precisando de replante. No caso, essa aqui já está mostrando o sinal mesmo. Ó, tá pegando na outra ali. Opa. Então, essa aqui talvez passou até da hora já, mas é que como... Depois que dá a flor aí, isso já... Essa aqui, olha, ela foi replantada a última vez no mês 10 de 2008. A senhor marca na plaquinha aí o dia de replante também? Marco, eu sempre marco. Tudo que eu replanto, eu marco a data do dia que eu replantei. Foi em 2008, faz então 10 anos que está nesse Tem 10 anos, então é uma guerreira então aí. Talvez eu tenha tirado alguma muda lateral sem mexer no vaso, né? Mas o ideal é assim, 5, 6 anos com esse tipo de substrato pode ficar tranquilo, né? Porque a gente também não pôr num vaso muito grande de início. Um fascículo pequeno, vamos dizer, uma mudinha dessa, colocar num vasão grande, esse vaso já é um pouco grande para a planta que está aqui, né? Então, gradativamente, replantando, aí tem que ser cada 2 anos, mais ou menos, o replante. Aí pode replantar sem mexer no torrão dela, né? Tira ela e põe só substrato novo em volta, só né? para o pessoal ficar feliz, uma mudinha dessa aí, em quantos anos vai florar, no caso?
fazer um dreno embaixo também com pedrinhas, né? No fundo do vaso sempre é ideal. Essa planta aqui, talvez em 2 anos ela floresce. O ano que vem provavelmente ainda não, mas no outro ano ela tem já tamanho para florescer. Agora depende muito do nosso clima, né? O clima foi péssimo nesses últimos 2 anos. E a floração teve plantas adultas, grandes aí, que anteriormente davam 3, 4 flores, não deram nenhuma. Agora vai saber por quê. É o calor, né? Calor excessivo, mudanças de temperatura também são prejudiciais, né? Nós temos às vezes dias aí que tem 20, 25 graus de diferença do máximo para o mínimo, isso a gente sente e a planta também. Seu Érico, todo mundo pergunta se pode visitar o senhor. Então, tá vendo o rapaz aqui, como que funciona aí? Eu geralmente peço para agendar, né? Porque se eu como não tenho mais nem funcionário, nem estou sozinho, eu quando tenho que sair, eu tranco a porta e quem vem bate o nariz na porta, né? Então, tem que agendar, dar uma telefonada para mim, aí a gente marcando, tudo bem. E outro que tem cada primeiro sábado do mês a reunião, né, da Sociedade de Orquídeas aqui também. E a gente está sempre presente. Dessa vez vai ser no segundo sábado, né, por causa do carnaval agora. Mas a gente muitas vezes combina com a pessoa, vem assistir a reunião, aprende alguma coisa e já... Conhece o orquidário, né? Vem conhecer o orquidário. Tá certo, muito obrigado então, seu Érico. Disponha da gente. Vou só fazer uma foto. Só para o orquidário. Yeah.